galerinha, agora a gente tá aqui, depois que a gente discutiu um pouquinho lá dos filósofos e um histórico bem filosófico sobre o surgimento da ciência, nós vamos entender como que a ciência evoluiu e como que ela se tornou o que nós consideramos ciência hoje. Então, o início da ciência, como conhecemos hoje, surgiu em 1661 com um carinha chamado Robert Boyle. O Robert Boyle, ele definiu a química, como ciência, a partir da publicação de um livro. Qual livro que ele publicou? The Skeptical Chemist, ou seja, o químico cético, o químico que duvida, o químico que não acredita em tudo que os outros falam, o químico que precisa de uma prova de que aquilo ali é verdade, que quer explicar o que acontece. E esse livro, ele foi base para a introdução do método científico, que é o que a ciência usa até hoje. O que é esse método científico, Manuel? É quando a pessoa faz uma observação, aí a partir daquela observação ela formula uma hipótese, aquilo ali está acontecendo por tal motivo. Aí ela faz um experimento tentando provar isso. Quando ela consegue provar esse experimento, ela vai explicar através de uma teoria ou de uma lei, as conclusões que ela obteve no experimento. Sejam elas positivas ou negativas, porque as pessoas podem também fazer um experimento para tentar mostrar que algo não funciona. Então a ideia de ciência como temos hoje, com o método experimental, surgiu em 1661 com Robert Boyle. A partir disso, outros cientistas começaram a estudar e a tentar entender como as coisas funcionavam, como que a natureza se comportava. Um cara que veio em seguida do Robert Boyle foi o Antoine Laurent Lavoisier. Lavoisier, em 1785, ele introduziu o uso de balanças nos experimentos feitos na área de química. Com essa introdução do uso de balanças, ele criou a lei de conservação das massas. E aí veio aquele bordão, que ficou super famoso. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, Em algum momento da vida vocês já devem ter ouvido essa frasezinha do Lavoisier. Mas na verdade o que o Lavoisier estava querendo dizer, que a gente resume nessa frase que ficou famosa, é o seguinte: se eu pegar alguma coisa e fizer uma reação química entre uma ou mais substâncias, o que eu estiver usando ali para reagir, quando eu transformar isso na minha nova substância, ou seja, no meu novo produto, a mesma massa que eu tinha antes, eu vou ter no final, se eu tiver um sistema fechado. Porque a matéria, não é criada e nem destruída. O que acontece na natureza são transformações da matéria. E mesmo no laboratório, se você transformar algo, se você reagir a algo, você vai ter essa conservação das massas, lembrando sempre que Lavoisier dizia que isso tinha que ocorrer num sistema fechado, para que não corresse o risco de você perder nada daquela amostra. Então, um exemplo que pode explicar isso seria o seguinte, se eu pegar mercúrio, que é um metal prateado, e reagir mercúrio com um oxigênio, que é um gás incolor, eu vou formar óxido de mercúrio, que é vermelho. Então, a mudança de cor, ele é um indicativo de que ocorreu reação química. Manuel, tem outros indicativos que ocorreu reação química? Claro que tem. Liberações de gases, formação de precipitados, mas isso é um assunto para outra aula. Então, a mudança de cor evidencia que houve uma transformação química. Como Lavoisier introduziu a balança nos sistemas, o que era necessário fazer para provar experimentalmente que isso era verdade? Eu teria que saber a massa do mercúrio e do oxigênio utilizado, então a massa desses reagentes, e depois eu aferiria a massa do produto formado. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, porque em um sistema fechado, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, então não haveria perca no meu sistema. E isso foi uma contribuição de Lavoisier, que ficou conhecida como Lei de Conservação das Massas. Essa lei, só para ficar claro, ela é válida até hoje. Só que tinha um problema. Lavoisier não conseguia explicar o porquê que isso daqui acontecia. Por que a massa era conservada. A gente vai ver que mais pra frente alguém consegue explicar isso. Depois de Lavoisier veio Proust. O que o Proust fez? O Proust, em 1799, ele criou, ele definiu que seria a lei das proporções definidas.
que seria a lei das proporções definidas? Ele pegou como base o que o Lavoisier fez, olha, não, realmente, a massa dos reagentes ela é igual à massa dos produtos, essa massa no sistema fechado não muda. Mas aí o Proust pensou, se eu tenho, por exemplo, 1 grama de hidrogênio mais 8 gramas de oxigênio, virando 9 gramas de água, isso deve ser uma proporção fixa, ou seja, definida. Se eu dobrar, triplicar, dividir qualquer uma dessas massas, eu vou ter que fazer a mesma coisa com as outras para que eu garanta, né, aquela reação química. Então, por exemplo, se eu tinha 1 grama de hidrogênio e eu passo a ter 10 gramas de hidrogênio, no lugar de precisar de 8 para reagir de oxigênio, eu vou precisar de 80, porque é uma proporção fixa, ou seja, 10 vezes mais, 10 vezes mais. Se eu fiz isso daqui, se eu tenho 10 vezes mais de todos os meus reagentes, eu vou formar 10 vezes mais de todo o meu produto. Então, 9 gramas de água, eu vou formar 90. E aí ele observava que mesmo nesse segundo caso, a lei de Lavoisier continuava sendo válida, ó, 10 mais 80, 90 gramas. E aí ele disse que a mesma coisa valia se você diminuísse as massas, e ele verificou isso através de experimentos. Então, ó, se eu tenho 10 gramas e uso 5, dividir por 2, 2 vezes menos. Então, a massa de oxigênio vai ser 2 vezes menos, e a massa de produto formado, 2 vezes menos. Ou seja, 10 dividido por 2, 5, 80 por 2, 40, 90 por 2, 45. A mesma coisa que tinha de problema na lei de Lavoisier, havia de problema na lei de Proust, que é a lei das proporções definidas. Ele explicava muito bem isso era evidenciado experimentalmente, mas ele não sabia dizer o porquê que isso acontecia, né? E isso também foi explicado depois. Em seguida do Proust, veio um carinha chamado Dalton. O Dalton, em 1803, ele criou o que a gente conhece hoje como lei das proporções múltiplas. Então ele pegou as evidências de Lavoisier e de Proust, e ele disse o seguinte: não, realmente, a massa se conserva e a proporção, se eu alterar, dobrar todo mundo, também acontece a conservação, né? Eu dobrei os reagentes, vou ter o dobro de produto, vou formar a mesma coisa. Dalton disse, ok. Mas o que acontece se eu manter um dos meus reagentes intacto e alterar a proporção do outro? Foi o que ele fez e aí ele definiu e chamou como lei das proporções múltiplas, né? Então o que ele fez? Ó, ele pegou 12 gramas de carbono mais 16 gramas de oxigênio e isso formava 28 gramas de monóxido de carbono. O que ele fez para poder embasar a lei das proporções múltiplas? Ele manteve a massa de um dos reagentes. Então, ó, eu tenho 12 gramas de carbono aqui e continuo tendo 12. Aí, ele pegou o oxigênio e dobrou. Ó, no lugar de 16 gramas, agora eu tenho 32. Então, ele dobra um dos reagentes e mantém o outro intacto, né? Conserva o outro. E aí, o que ele observa? Que no lugar dele formar o monóxido de carbono e sobrar um excesso de gás oxigênio, porque ele colocou oxigênio em excesso, uma coisa diferente acontecia. O carbono se combinava de maneira diferente com o oxigênio, e no lugar de formar o monóxido de carbono, ele formava o dióxido de carbono. Então, o que o Dalton disse? A partir de duas substâncias, eu posso ter a formação de compostos diferentes. Então, não necessariamente o carbono e o oxigênio só formam monóxido de carbono. Eles podem formar mais de um composto diferente. Como ele mostrou que o carbono com o oxigênio poderia, por exemplo, formar o dióxido de carbono. Então, a partir da ideia de Proust, a gente só poderia formar uma coisa quando combinava duas substâncias simples. E aí Dalton mostra que a gente pode formar mais de uma. Isso não invalida a lei de Proust. Por quê? Porque a lei de Proust se mostra eficiente se você dobra todo mundo. O que Dalton faz é um acréscimo na lei das proporções definidas. Por isso que fica conhecida como lei das proporções múltiplas. Então isso é um acréscimo e não uma invalidação. Dalton tinha o mesmo problema de Lavoisier e Proust. Eles provavam experimentalmente o que diziam, mas não entendiam por que isso era dessa maneira. Essas três leis, que é a lei das conservações das massas, lei das proporções definidas e lei das proporções múltiplas, ficaram conhecidas como as leis ponderais.
E elas foram explicadas logo em seguida, né? A gente conseguiu a explicação de por que isso acontecia, justamente com Dalton. Dalton conseguiu explicar todas as leis e concluir e fechar aí esse círculo amarradinho que eles formaram, esse círculo amarradinho. Então as ideias até então eram experimentais, mas não se tinha uma explicação de por que era desse jeito. Dalton consegue explicar logo em seguida, a partir da preposição, né, da proposição, na verdade, do seu novo modelo atômico. Ele propôs um modelo atômico que explicou tudo isso. E isso a gente vê na próxima aula, pessoal. Se gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e sigam no Instagram, Manual da Química 12. E até a próxima, pessoal.